Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, nós vamos aqui fazer mais uma vez o debate sobre a natureza dessa PEC. Essa PEC, ela aparenta e ela é mistificada por uma grande parte da mídia e pelos empresários, pela Fiesp, pela Febraban, por aqueles que representam o chamado PIB, ou seja, aqueles que controlam o PIB nacional, como uma PEC saneadora que vai resolver o problema do orçamento, dos desequilíbrios e que vai permitir, após aprovada, como num toque de mágica, que o Brasil volte a crescer, se desenvolver de forma maravilhosa. Nada mais falso. Nada mais falso do que essa argumentação que vem sendo feita de forma completamente mistificadora pela imprensa nacional. Essa PEC, ela é exatamente como foi dito aqui por muitos. Ela vai impedir que haja políticas sociais no país. Eu perguntaria se algum governo, com a vigência dessa PEC, produziria um programa social do porte do Minha Casa Minha Vida, que subsidiou 3 milhões de moradias populares no Brasil. Eu perguntaria se algum governo, sob a égide dessa PEC, faria um programa educacional como o FIES, Financiamento Estudantil, um programa educacional como o ProUni, um programa educacional como o Mais Creches, o Mais Infância, que construiu milhares de creches em todo o país. Um programa como o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado por esse Congresso e que vai ser inviável com a aplicação dessa emenda constitucional. Se um governo construiria tantos milhares de UBSs como foram construídas nos últimos anos através do governo Lula e Dilma, 16 mil postos de saúde em todo o país equipados para atender milhões de brasileiros. Ou mesmo faria um programa como Mais Médicos, que garantiu 14 mil médicos atendendo em cidades onde nunca tinha estado um médico em nosso país. Esses programas sociais, de forma alguma, seriam feitos caso estivessem vigorando essa emenda constitucional. E o que vai acontecer daqui para frente? É paulatinamente a redução e a extinção desses programas. Porque, ao mesmo tempo que o PIB pode voltar a crescer, esse crescimento não será distribuído para a maioria da população. Esse crescimento será concentrado no pagamento de juros da dívida interna. Esse crescimento será produzido por toda a sociedade brasileira, será entregue a uma pequena minoria de rentistas que controlam a economia nacional. Por isso que nós temos que rejeitar essa emenda constitucional. Nós temos que rejeitar e colocar uma outra discussão. A discussão exatamente de que quem deve contribuir para a solução desse desequilíbrio orçamentário não é os que mais precisam, é exatamente aqueles que mais têm. E aqui não se quer discutir uma reforma tributária que retire daqueles que mais têm. Uma reforma do imposto de renda que cria alíquotas para aqueles que mais ganham. Uma reforma do imposto de renda que tribute a distribuição de lucros e dividendos, que o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo onde lucros e dividendos não são tributados. Não se aceita discutir a volta da CPMF. Isso é abominado pela mídia e pelo grande capital representado pela Fiesp e pela Febraban, que exatamente também não quer que, através da CPMF, seja controlado as suas receitas e que elas sejam impedidas de sonegar.
que é o que mais tem nesse país, uma sonegação brutal. Quer se discutir uma reforma da Previdência que aumente o tempo de trabalho dos trabalhadores, homens e mulheres, que desvincule as aposentadorias e os benefícios da Previdência do salário mínimo, mas não se quer discutir que o agronegócio pague a sua parte na Previdência Social. Isso não se fala. Não se fala em combater a sonegação na Previdência Social, mas se fala em aumentar o trabalho, o tempo de trabalho da massa trabalhadora desse país. É o que está se fazendo com a colaboração sob a égide do PMDB e com o auxílio do PSDB, do DEM, é exatamente fazer com que aqueles que mais trabalham nesse país, aqueles que mais sofrem porque têm baixos salários, tenham mais prejuízos, tenham menos assistência médica, menos educação pública, menos moradia popular. É disso que se pretende e isso que nós temos que rejeitar. Os deputados, os senadores, ao aprovar essa PEC, inclusive abrem mão de discutir o orçamento, porque aqui nós não vamos mais ter a liberdade de alocar o orçamento. O orçamento será congelado, não haverá aquela discussão sobre a questão da arrecadação, como faremos o aumento de arrecadação, não haverá mais discussão sobre a conjuntura econômica em que se dará o orçamento. Vamos homologar o orçamento enviado pelo Executivo. E não se fará mais políticas públicas nesse país, nem política de distribuição regional da renda. O deputado Júlio, que aqui falou, o Júlio César, que fala aqui há muito tempo sobre distribuição regional da renda, vai ficar pregando no deserto, porque não haverá programas para se fazer distribuição regional. Não haverá programas para se melhorar a situação dos municípios. Ao contrário, esses serão arrochados, reduzirá muito as verbas destinadas aos municípios e aos estados. E a situação falimentar em que se encontram esses municípios e estados vai se agravar, vai piorar. Essa PEC, ela não abre um novo horizonte de melhoria na vida do país. Ela exatamente condena o país a viver numa situação de miséria, a viver numa situação onde não haverá programas sociais para haver mais igualdade e distribuição de renda. Essa PEC é a PEC que condena o povo brasileiro a viver numa situação de péssima educação, péssima saúde. Por isso que nós devemos rejeitar essa PEC. Essa primeira votação, nós temos tempo de repensar, de rediscutir a situação. E o povo brasileiro que está nos assistindo hoje está começando a entender a situação que nós estamos vivendo. E o povo brasileiro saberá pressionar aqueles que estão equivocados e que poderão ainda mudar o seu voto na próxima segundo turno dessa votação e rejeitar essa PEC que condena o povo brasileiro a viver em situação de miséria